Oi, galera, essa é a segunda parte do vídeo sobre economia e sustentabilidade. Eu vou entrevistar o Pedro Ninot, ele é economista, obviamente, e ele trabalha na área de energia, que é a área, ó, do meu coração. O Pedro, ele trabalha na EPE, que é a empresa de pesquisa energética. Ele faz pesquisa de energia. Ele tem mestrado aqui na UFRJ, no programa de planejamento energético, que lá é cheio de economista. Eu, inclusive, recomendo para quem quer seguir a área acadêmica, que tem formação em economia, quer seguir a área acadêmica, ir para o planejamento energético. Eu já fiz algumas disciplinas lá, então, assim, principalmente se você gosta de mudanças climáticas, crédito de carbono, essas coisas meio doidas, então eu super recomendo. Pedro, obrigada por estar aqui, por disponibilizar seu tempo para participar dessa entrevista. Você é especialista em economia de energia, né? Você também trabalha com esse lado de energia. Como é que um economista, qual é o campo de trabalho? O economista que quer trabalhar na economia da energia, né? Qual é o campo de trabalho que ele tem? Quais são as áreas de atuação, além de pesquisa, que ele pode atuar? Bom, hoje em dia a energia é o insumo mais importante. O desenvolvimento das sociedades ele vem por meio do insumo energético, da energia. Então, cada vez mais as empresas buscam na energia, em formas de eficiência, em forma de mudar suas matrizes, como possibilidade de ter ganhos econômicos. Então, a gente fala de eficiência, eficiência econômica, eficiência ambiental, eficiência energética, está tudo junto. Então, cada vez mais o mercado, a academia, busca profissionais que possam trazer essas soluções de eficiência, tá? E dê esse retorno para as empresas. E aí, falando, um mercado que eu acho que ele tá meio que morto, mas eu acho que, principalmente com o acordo do clima, ele vai renascer, é o Cap and Trade. Para quem não sabe, o Cap and Trade vamos dizer assim, é basicamente o mercado de carbono, né? Então, você tem empresas eficientes na energia, que elas geram crédito de carbono, e você tem empresas que não são eficientes, que elas compram esse crédito de carbono. Como é que um economista trabalha com o Cap and Trade? Então, justamente lá na EPE agora a gente está bolando um projeto de Cap and Trade, está trabalhando com possibilidade de trazer o Cap and Trade para o setor de energia. Como é que o economista vai trabalhar com isso? Ele vai fazer análise de mercado, ele vai fazer análise do que, qual que é o cap, qual que é o teto, o que a gente está vendo em termos de possibilidade de emissões de gases de efeito estufa. Depois a gente faz análise da eficiência das empresas, com rotulagem, com análise de ciclo de vida, com certificações. E a partir desse momento a gente interage, isso é muito importante ter essa interação com poder público, economistas, mercado, sociedade, para a gente fazer essa inter-relação entre o que é possível abater de emissões, o que é possível incentivar na forma de políticas públicas, incentivar e também, às vezes, restringir, porque às vezes você tem que impor leis, porque se não for assim, claro, direcionando o mercado, não acontece. Foi o que aconteceu, na verdade, com o protocolo de Kyoto, se a gente pensar, né, que o mercado de carbono ele não deu uma guinada simplesmente porque ele deixou o mercado atuar por si só e não tinha regulamentações dos governos que exigiam que as empresas comprassem ou estabelecessem pelo menos um preço mínimo para compra. E faltou também ali na questão do Kyoto, faltou também uma certa penalidade para os países que não cumprissem suas metas. E aí no caso do Cap and Trade, a gente pode ter uma mistura muito interessante entre taxas, né, para quem emitir acima daquilo que foi estabelecido, e a própria capacidade de abatimento. Então, quando você vai fazer um cálculo entre seu custo marginal de abatimento e aquilo que você tem capacidade de abater ou de comprar de empresas mais eficientes. Você vai fazer esse cruzamento, vai fazer essa interação, o economista vai estar ligado entre as empresas que emitem e as empresas que abatem para estipular um preço, né, mais ou menos que seria um preço de equilíbrio nessa interação entre empresas mais e menos eficientes, do ponto de vista de todo o processo, né? Porque a gente não está falando só do processo produtivo, mas também do produto, de toda a cadeia. Tá. Sim, se a gente for pensar em novas economias, né, você está super na moda falar, uma das economias queridinhas é a economia de baixo carbono. Na verdade, só amor, porque é a minha paixão, economia de baixo carbono. E a gente está falando de mudança no processo produtivo, a gente está falando mudança na logística, no transporte, a gente está falando mudança na matriz energética, né? E a gente também está falando na mudança de uma lógica financeira, assim. É uma lógica em que passa mais a contar com a questão das externalidades que a economia tradicional ela não leva isso em consideração.
Como que... Eu não vejo isso ainda dentro das universidades sendo tratado de forma como as pessoas podem se especializar nesse tema. Elas têm que buscar muito fora esse conhecimento. Então, eu pergunto assim para você, como uma pessoa que está na graduação, que está ali para se formar, pode entrar num mercado que está caminhando para uma economia de baixo carbono sem já estar desatualizado, né? O que ele precisa fazer para estar atualizado na economia de energia, mas também estar pronto para um novo mercado que está vindo? Tá, assim, para começo de conversa, assim, quando a gente fala de economia de energia, eu acho que é importante a gente também falar de economia do meio ambiente, né? Que são duas coisas, meio ambiente e energia andam totalmente juntos. Acho que um primeiro passo seria as universidades trazerem a obrigatoriedade pela inserção da economia ambiental dentro do currículo. Hoje é uma matéria letiva, não necessariamente os alunos fazem. Então, você tem universidades como a minha, o UFRJ, os alunos saem do curso de graduação para ocuparem os cargos mais importantes a nível de direção do país, sem necessariamente ter um conhecimento um pouco mais profundo sobre as relações entre a economia e os impactos ambientais. Certo? Então, do ponto de vista das emissões, da onde que a gente pode ter um pouco mais de conhecimento, atuação, buscar um pouco mais de experiência sobre a questão da economia de baixo carbono, quer dizer, eu também gosto de voltar e falar o seguinte, economia de baixo carbono, é muito importante a gente fazer um paralelo com o desenvolvimento sustentável. O desenvolvimento sustentável é uma busca muito mais abrangente. Certo? E a economia de baixo carbono, a gente poderia estar falando de economia solidária, poderia estar falando de economia circular. Economia de baixo carbono, ela, digamos que é a economia que a gente tem hoje, então, que é alicerçada pelo viés microeconômico, só que com a internalização das externalidades relativas às emissões de gases de efeito estufa. Vale lembrar que o processo econômico gera uma série de outras externalidades que a gente também não incorpora ao longo né, do nosso processo, e que deveria. E se a gente o fizesse, a gente teria custos totalmente diferentes. Sim. Se é sustentável, é super bom, mas custa caro. Na verdade, eu acho que não é que custa caro, ele custa o preço real. Exatamente. E isso pra gente atualmente é caro. Sim. Né? Para a nossa sociedade, que é uma sociedade com nível de estratificação muito alto, pobreza, desigualdade, isso ainda custa caro, mas Sim. é o caminho que a gente deve buscar. Vou pensar assim, porque eu tive muito ligado agora essa semana, na Semana de Petróleo e Gás, que está tendo aqui no UFRJ. Em 2013, a gente tinha um seguinte cenário no mercado de energia de petróleo. Barril a $110, a gente tinha o Campo de Libra sendo leiloado, a gente tinha Petrobras com investimento de $50 bilhões. Então, assim, era o mundo perfeito. 4 anos depois, que para o mercado de energia, de petróleo é nada, a gente parece o Mad Max. Assim, terra arrasada, a gente terra em guerra. A gente tem um petróleo aí a 50 e poucos reais, 50 e poucos dólares, sendo que ele já chegou a uma base de menos de $30. A gente tem um investimento em 2016 da Petrobras que foi para $16 bilhões. A gente, tudo bem, tem a questão da Lava Jato e tem também a questão da pressão de fora. Você tem aí, em 2030, a Alemanha dizendo eu proíbo a circulação de carros movidos a combustível. Aqui a gente tem França e Inglaterra em 2040 falando a mesma coisa. Então, você tem uma tendência de proibição. Volvo dizendo que a partir de 2020 não fabrica mais carro movido a combustão. E aí você pega um cenário em que o Brasil projetou ganhar muito dinheiro. É uma área que é muito... que historicamente, né, por mais que o preço do barril ele seja instável, é uma área em que tudo acontece no longo prazo. E aí você tem 4 anos, você sai de um cenário maravilhoso para um cenário de terra arrasada. Como um economista de energia consegue trabalhar, principalmente porque ele analisa cenários. Uma das funções do economista é analisar cenários. Como trabalhar num cenário completamente instável que se transformou o cenário da economia da energia. Agora a gente tem que pensar com modelos de inovação, a gente tem que pensar também em como o Estado pode estar preparado e pode induzir essa nova transformação e, obviamente, que a gente tem que entender quais são as nossas dependências. O Brasil hoje é um país altamente dependente do setor automotivo. Só o setor automotivo, com toda a sua cadeia, ele é responsável por quase 20% do PIB. Isso é muita coisa. Então, é muito importante saber qual é o impacto da gente trazer economias modernas, da gente trazer economia colaborativa, da gente trazer o Uber, da gente trazer a energia do compartilhamento, sabendo que a gente depende de demanda agregada. Então, essa mudança tem que estar muito bem preparada. Isso é um lado. O outro lado temos uma projeção da frota de veículos leves para 2050 que vai produzir mais de 30 milhões de veículos. Então, a gente também tem que preparar
essa infraestrutura. Sim. Então, a gente tem duas coisas. Tem, um lado, uma economia que depende da produção física. Do outro lado, a gente tem a sinalização de países que avançam com veículos elétricos e que sinalizam uma tendência cada vez mais acelerada da redução da combustão interna. A combustão interna é altamente ineficiente. Sim. A eficiência de uma combustão interna é 20%. O veículo elétrico tem 80% de eficiência. Então, a gente tem que olhar os países desenvolvidos como o norte, sabendo que a gente tem ainda uma dependência, porque a gente tem as montadoras, porque isso gera um certo nível de emprego, de demanda, de produção, da renda, que é muito importante. Então, a gente tem que estar muito alinhado entre indústria, academia e governo, políticas de inovação, políticas de indução, para saber como que a gente consegue não se tornar tão dependente dessa linha automotiva, dessa queda no preço do petróleo, tá? E preparar essa transição para uma economia colaborativa, para um transporte mais eficiente, que vai levar a gente para os lugares, porque o país desenvolvido hoje é aquele onde você vai de metrô, você vai de bicicleta para o trabalho, não onde você vai de carro, né? Mas a gente tem que saber que isso tem um certo impacto na geração de emprego e renda. Então, isso tem que estar muito bem fundamentado e planejado para que a gente não tenha esse furo, isso leve a mais redução de emprego, pobreza, etc. E aí o economista ele tem que estar pronto também, ele tem que entender que agora ele tá habitando um cenário completamente novo, que hoje ele está bem, amanhã ele pode estar mal, então ele tem que estar preparado para poder fazer o que hoje funciona, amanhã não pode funcionar. Um olho no peixe, olho no gato. A gente tem que estar com o olho lá fora e aqui dentro. O barril estava $100, hoje está 50. Antigamente se dizia que o petróleo ia acabar. Ia acabar pela falta de oferta. Pelo pico de petróleo. Pelo pico de oferta. Hoje a gente está dizendo que o petróleo vai acabar pela falta de demanda. Tá? Então, isso traz uma sinalização muito importante que nós, economistas, temos que estar muito atentos. Isso já é uma tendência. Os Estados Unidos, quando implantou o plano de eficiência energética, quando tem o gás, os países desenvolvidos, quando sinalizam os carros elétricos, né, quando mudam seus modais, eles já dão uma forte sinalização. Isso necessariamente traz um impacto no preço do petróleo. Sim. Se o cara não leva isso em conta... Ele não é um bom economista. Ele está completamente fora da jogada, exatamente. Né? Pedro, obrigada por estar aqui. Assim, eu conversaria horas com você sobre isso, porque isso tem a ver, inclusive, com a minha dissertação. Para quem não sabe, eu faço mestrado em engenharia de produção, mas no sentido de impacto das questões de sustentabilidade e mudanças climáticas no modelo de negócios do setor de petróleo e gás. Então, assim, eu ficaria horas aqui falando com você. Mas acho que não é o caso, a gente pode depois marcar um dia para bater um papo sobre isso. Queria agradecer a todo mundo. Se você gostou do vídeo, dá uma curtida aqui e curte a gente nas redes sociais. Tchau. E vamos ficar mais atento com a economia do ser em contraposição à economia do ter. Essa é a chave para o futuro. Com certeza. Tchau.